Testemunhos para a Igreja, volume 7, capítulo 54. Os professores de nossas escolas. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor operará em favor de todos que andarem com Ele em humildade. Ele os colocou numa posição de confiança. Andem cuidadosamente diante dele. Deus tem a mão no leme, ele guiará a nau por entre as rochas até o porto. Tomará as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Imploro que tomem a Deus como seu conselheiro. Vocês não são responsáveis perante homem algum, mas estão sob a liderança de Deus. Mantenham-se junto dele. Não tomem ideias mundanas como seu critério. Não se afastem dos métodos de trabalho do Senhor. Não usem fogo comum, mas sim o fogo sagrado da chama do Senhor. Manifestem coragem no trabalho. Por muitos anos tenho mantido diante de nosso povo a necessidade na educação da juventude de igual sobrecarga das faculdades físicas e das mentais. Mas para aqueles que jamais provaram o valor da instrução dada para que se combine a atividade manual com o estudo, é difícil compreender as indicações dadas, bem como colocá-las em prática. Façam o melhor que puderem para partilhar com os estudantes as bênçãos que Deus lhes tem dado. Com profundo e fervente desejo de ajudá-los, conduzam-nos para o terreno do conhecimento. Aproximem-se deles. A menos que os professores tenham o amor e a delicadeza de Cristo em abundância no coração, mostrarão demasiado do espírito de um Senhor ríspido e dominador. O Senhor deseja que aprendam como usar a rede do Evangelho. Para que tenham êxito em seu trabalho, as malhas da rede precisam estar bem unidas. A aplicação das Escrituras tem de ser de tal modo que o significado seja facilmente compreendido. Então, basta ter cuidado ao recolher a rede. Indo direto ao ponto, grande como possa ser o conhecimento de um homem, é de nenhum valor a menos que seja capaz de comunicá-lo a outros. Que o encanto de sua voz, seu profundo sentimento, faça impressão nos corações. Apelem aos estudantes para que se entreguem a Deus. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Judas, de 21 a 23. Ao seguir o exemplo de Cristo, terão vocês a preciosa recompensa de ver os estudantes ganhos para Ele. Esforço intenso. O Senhor Deus de Israel está ansioso por frutos. Ele reclama de seus obreiros que se ramifiquem mais do que estão fazendo. Deseja que façam do mundo o seu campo de trabalho, em vez de trabalhar apenas em função de nossas igrejas. O apóstolo Paulo ia de lugar em lugar, pregando a verdade aos que estavam nas trevas do erro. Ele trabalhou durante 1 ano e meio em Corinto e mostrou o caráter divino de sua missão ao levantar ali uma florescente igreja composta de judeus e de gentios. Cristo jamais limitou seu serviço a um só lugar. Nas vilas e cidades da Palestina, repercutiam as verdades que saíam de seus lábios. Saudações de Cristo ao mundo. O Sermão da Montanha é uma bênção do céu ao mundo, uma voz vinda do trono de Deus. Foi dado à humanidade para que lhe fosse a lei do dever e a luz do céu, sua esperança e consolação nos momentos mais difíceis. Aqui, o príncipe dos pregadores, o mestre por excelência, proferiu as palavras que o Pai lhe entregou para referir. As bem-aventuranças são as saudações de Cristo não somente aos que creem, mas a toda a família humana. Jesus parece haver esquecido por um momento que ele estava no mundo, não no céu, e usa a saudação familiar do mundo da luz. As bem-aventuranças fluem de seus lábios como o jorro de uma corrente de vida muito represada. Cristo não nos deixa qualquer dúvida quanto aos traços de caráter que ele sempre reconhece e abençoa. Dos ambiciosos favoritos do mundo, ele se volta para aqueles a quem eles renegam, declarando benditos os que recebem sua luz e vida. Os pobres de espírito, os mansos, os humildes, os tristes, os desprezados, os perseguidos, a esses ele abre os braços de refúgio, dizendo:
Vinde a mim, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Cristo pode olhar a infelicidade do mundo sem sombra de tristeza por haver criado o homem. No coração humano ele vê mais do que pecado, mais do que miséria. Em sua infinita sabedoria e amor, ele vê as possibilidades do homem, as alturas que ele pode alcançar. Sabe que, muito embora os seres humanos tenham desvalorizado os benefícios que lhes foram concedidos e destruído a dignidade que Deus lhes dera, deve ainda o Criador ser glorificado na redenção deles. O Sermão do Monte é um exemplo de como devemos ensinar. Que cuidados Cristo tomou para fazer que os mistérios não mais fossem mistérios, mas verdades claras e singelas. Nada há em sua instrução que seja vago, difícil de entendimento. Abrindo a boca, os ensinava. Mateus 5, verso 2. Suas palavras não eram ditas num sussurro, nem eram suas sentenças ríspidas e desagradáveis. Ele falava com clareza e ênfase, com força solene e convincente. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Mateus 7, 28 e 29. O estudo fervoroso e com oração do Sermão da Montanha vai nos preparar para proclamar a verdade, para dar a outros a luz que temos recebido. Devemos primeiro ter cuidado de nós mesmos, recebendo com coração humilde os princípios da verdade e pondo-os em prática em perfeita obediência. Isso produzirá alegria e paz. Desse modo, comemos a carne e bebemos o sangue do Filho de Deus e nos tornamos fortes em sua força. Nossa vida é absorvida em sua vida. Nosso espírito, nossas inclinações, nossos hábitos são conformados à vontade daquele de quem Deus declarou: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3, 17. Por todo o tempo, as palavras que Cristo proferiu no Monte das Bem-aventuranças conservarão seu poder. Cada sentença é uma joia do tesouro da verdade. Os princípios anunciados nesse discurso são para todas as eras e para todas as classes de pessoas. Com divina energia, Cristo expressou sua fé e esperança ao apresentar classe por classe como benditos por haverem adquirido o caráter justo. Por viver a vida do doador da vida, pela fé nele, todos podem alcançar a norma indicada em suas palavras. Não é tal conquista digna de permanente e incansável esforço? As perspectivas. Estamos nos aproximando do fim da história da Terra. Temos diante de nós uma grande obra, a tarefa final de dar a última mensagem de advertência ao mundo pecaminoso, a homens que serão tirados do arado, da vinha, de vários ramos de trabalho e enviados pelo Senhor para dar essa mensagem ao mundo. O mundo encontra-se caótico. Ao olharmos o quadro geral, a perspectiva parece desalentadora. Mas Cristo acena com preciosas promessas a todos os homens e mulheres que nos causam desânimo. Vê neles qualidades que os habilitarão a ocupar um lugar em sua vinha. Se eles continuarem como aprendizes por meio de sua providência, ele os tornará homens e mulheres capacitados a fazerem uma obra que não está fora de suas possibilidades. Através da comunicação do Espírito Santo, dar-lhes-á poder de expressão. Muitos campos áridos não trabalhados devem ser atingidos por iniciadores. A brilhante perspectiva do campo mundial, como Jesus o viu, inspirará confiança em muitos obreiros que, se começarem em humildade e puserem o coração na obra, serão considerados como os homens indicados para o tempo e lugar. Cristo vê todas as misérias e dificuldades do mundo, cuja visão deprimiria alguns de nossos obreiros de grande capacidade, com um sentimento de desânimo tão grande que eles não saberiam nem mesmo como começar a obra de guiar homens e mulheres. Seus métodos tradicionais são de pouco valor. Eles se colocam acima dos degraus mais baixos da escada, dizendo: subam até onde estamos. Mas os inexperientes não sabem onde colocar os pés.
O coração de Cristo é confortado pela visão daqueles que são pobres no mais amplo sentido do termo, confortado por sua visão daqueles que são maltratados, mas que são mansos, alegrado pelos aparentemente insatisfeitos e famintos pela justiça, pela incapacidade de muitos para começarem. Ele saúda, por assim dizer, o mesmo estado de coisas que desanimaria a muitos pastores. Ele corrige o compromisso errado, dando o encargo da obra aos pobres e necessitados nos ásperos recantos da terra, a homens e mulheres que possuem coração que pode sentir com os ignorantes e perdidos. O Senhor ensina a esses obreiros como encontrar aqueles a quem ele deseja auxiliar. Eles serão encorajados ao verem as portas se abrirem, ao penetrarem em lugares nos quais poderão fazer trabalho médico-missionário. Tendo pouca confiança própria, dão a Deus toda a glória. Suas mãos podem ser rústicas e inexperientes, mas o coração é suscetível à piedade. Eles estão possuídos de um ardente desejo de fazer alguma coisa que possa aliviar o infortúnio tão intenso, e Cristo está ao seu lado para ajudá-los. Ele opera por meio daqueles que descobrem misericórdia na miséria, ganho na perda de todas as coisas. Quando a luz do mundo passa, os privilégios aparecem em todas as adversidades, ordem na confusão, o sucesso e a sabedoria de Deus naquilo que parecia ser uma falha. Irmãos e irmãs, aproximem-se das pessoas em seu ministério. Animem aqueles que estão abatidos. Considerem as calamidades como bênçãos disfarçadas, os infortúnios como bênçãos. Hajam de modo a despertar confiança em lugar de desespero. O povo comum deve ocupar seu lugar como obreiros, compartilhando as dores de seus semelhantes da mesma maneira que o Salvador participou das da humanidade. Assim, pela fé, o verão trabalhando justamente com eles. O grande dia do Senhor está perto, e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Sofonias 1, verso 14. Eu desejo exclamar a todo obreiro: avance com fé humilde e o Senhor o acompanhará. Mas vigie em oração. Essa é a ciência de sua obra. O poder é de Deus. Trabalhe sentindo a dependência dele, lembrando-se de que é seu coobreiro. Ele é seu ajudador. Dele vem sua força. Ele será sua sabedoria, sua justiça, sua santificação, sua redenção. Tome o jugo de Cristo, aprendendo diariamente dele a mansidão e a humildade. Ele será seu conforto, seu descanso. Poder do alto. A divina dotação, o poder do Espírito Santo, será concedida hoje a todos que procuram do modo correto, como foi dada aos discípulos. Esse poder sozinho é capaz de nos tornar sábios para a salvação e de nos capacitar para as cortes do alto. Cristo deseja conceder-nos uma bênção que nos fará santos. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós. Ele diz: e a vossa alegria seja completa. João capítulo 15, verso 11. A alegria no Espírito Santo é a alegria que produz vida, que dá saúde. Ao dar-nos o seu Espírito, Deus nos dá a si mesmo, fazendo-se uma fonte de divinas influências para proporcionar saúde e vida ao mundo. Ao conceder Deus tão liberalmente os seus dons a nós, lembremo-nos de que é para que possamos retorná-los ao doador, multiplicados ao serem compartilhados. Levemos a vida de outros à luz, alegria e paz. Cada dia necessitamos da disciplina da humilhação própria, a fim de estarmos preparados para receber o dom celestial, não para armazená-lo, não para roubar a sua bênção dos filhos de Deus, mas para concedê-lo em toda a sua rica plenitude a outros. Quando mais do que agora vamos necessitar de um coração aberto para receber com dores, por assim dizer, em anseios por repartir. Somos obrigados por dever a retirar grande porção do depósito do divino conhecimento. Deus deseja que recebamos muito, a fim de podermos repartir muito. Ele deseja que sejamos canais por cujo intermédio Ele possa repartir ricamente de sua graça ao mundo. Que a sinceridade e a fé caracterizem nossas orações. O Senhor está desejoso de fazer por nós muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Efésios 3, verso 20.
Falemos sobre isso, oremos sobre isso. Não falemos de incredulidade. Não podemos permitir que Satanás veja que tem poder para lançar sombras sobre nossa fisionomia e acarretar tristeza à nossa vida. Oremos com fé e nos asseguraremos de que nossa vida foi posta em harmonia com nossas petições, a fim de podermos receber as bênçãos pelas quais oramos. Não deixemos que nossa fé se enfraqueça, pois as bênçãos recebidas são proporcionais à fé demonstrada. Seja-vos feito segundo a vossa fé. Mateus 9, 29. E tudo quanto pedirdes em meu nome, João 14, 13, crendo recebereis. Mateus 21, verso 22. Vamos orar, crer, regozijar-nos. Cantemos louvores a Deus por haver Ele respondido a nossas orações. Apeguemo-nos à sua palavra. Fiel é o que prometeu. Hebreus 10, 23. Nenhuma súplica sincera é perdida. O canal está aberto, a corrente está fluindo, levando consigo propriedades curativas e despejando uma restauradora torrente de saúde, vida e salvação. A cada professor é dado o sagrado privilégio de representar a Cristo, e ao apegarem-se os professores a isso, podem nutrir a tranquilizadora convicção de que o Senhor está bem ao seu lado, dando-lhes palavras que profiram por Ele e indicando modos pelos quais possam mostrar sua excelência. Os professores enfrentam muitas provas, sofrem a pressão do desânimo ao verem que seus esforços nem sempre são apreciados pelos alunos. Satanás insiste em afligi-los com enfermidades do corpo, esperando levá-los a murmurar contra Deus, a esquecer sua bondade, sua misericórdia, seu amor e o eterno conteúdo de glória que aguarda o vencedor. Lembrem-se eles de que, mediante a provação, Deus os está conduzindo à mais perfeita confiança nele. Seus olhos estão sobre eles, e se em sua perplexidade olharem para ele com fé, ele os tirará da fornalha refinados e purificados como ouro provado no fogo. Ele permite que lhes sobrevenham provas a fim de levá-los para mais perto de si, mas não coloca sobre eles fardo algum maior do que sejam capazes de suportar. E ele declara: não te deixarei nem te desampararei. Hebreus 13, verso 5. Está sempre pronto a livrar os que nele confiam. Que o professor pressionado, duramente provado, diga: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó capítulo 13, verso 15. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3, versos 17 e 18. Alunos, cooperem com seus professores. Assim fazendo, estarão lhes dando ânimo e esperança. Serão um auxílio a eles ao mesmo tempo que uma ajuda a si mesmo para progredir. Lembrem-se de que depende em grande parte de vocês o conceito de seus professores, sendo a sua obra um reconhecido êxito. Devem vocês serem discípulos no mais alto sentido da palavra, vendo por trás do mestre o próprio Deus e o mestre cooperando com ele. Estão passando rapidamente as suas oportunidades de trabalhar. Vocês não têm tempo a gastar consigo mesmos. Unicamente esforçando-se com diligência em busca de êxito, conseguirão a verdadeira felicidade. Preciosas são as oportunidades que lhes são oferecidas durante o tempo que passam na escola. Tornem a vida de estudante o mais perfeita possível. Não percorrerão esse caminho senão uma única vez, e de vocês depende que essa obra seja um êxito ou um fracasso. Ao se tornarem bem-sucedidos na obtenção de conhecimento bíblico, estarão acumulando tesouros para distribuir. Se tiverem um colega mais atrasado, expliquem-lhe a lição que não compreende. Isso auxiliará sua própria compreensão. Empreguem palavras simples, exponham as ideias em linguagem clara e fácil de ser compreendida. Ajudando o colega, estarão sendo úteis aos professores. E muitas vezes alguém cuja mente parece vagarosa assimilará mais depressa as ideias de um colega que de um professor. Essa é a cooperação que Cristo louva. O grande mestre estará ao seu lado, auxiliando-os a ajudar aquele que está mais atrasado.
Talvez tenham vocês em sua vida escolar oportunidades de falar ao pobre e ao ignorante acerca das maravilhosas verdades da palavra de Deus. Aproveitem toda a oportunidade para fazer isso. O Senhor abençoará cada momento assim passado. Estamos vivendo num tempo em que Satanás está operando com todo o seu poder para desencorajar e derrotar os que estão trabalhando no serviço de Deus. Mas nós não precisamos falhar nem nos deixarmos desanimar. Precisamos demonstrar maior fé em Deus. Devemos confiar em sua palavra viva. A menos que tenhamos mais firme sustentáculo de cima, jamais seremos capazes de competir com os poderes das trevas, que são vistos e sentidos em cada setor da obra. As cisternas da terra muitas vezes estarão vazias e seus reservatórios secos, mas em Cristo há uma fonte viva da qual podemos nos servir continuamente. Não importa quanto tiremos e demos a outros, a abundância permanecerá. Não há perigo de que o suprimento se esgote, pois Cristo é a inesgotável fonte da verdade. A ética do Evangelho não reconhece outra norma que não a perfeição da mente e da vontade de Deus. Todos os justos atributos do caráter residem em Deus como um todo harmonioso e perfeito. Todo aquele que recebe a Cristo como seu Salvador pessoal tem o privilégio de possuir esses atributos. Essa é a ciência da santidade.